Olá, maquinzista, tudo bom? Essa é a última parte da nossa aula de hoje sobre o direito da assistência social. Nessa parte do podcast a gente vai estudar as medidas de combate ao Covid-19 envolvendo a assistência social. Tem uma grande expectativa em torno dessas medidas, já foram debatidos pelo Congresso a concessão de alguns benefícios. A gente vai fazer uma análise do cenário nacional e do cenário de São Paulo. Então, bora lá para os nossos slides mais uma vez. Vamos começar então pelas premissas sociais do âmbito federal. Aqui acho que o ponto que mais chama a atenção é a sequência de atos normativos que a União Federal praticou, né? Então, foi editada a Lei 13.979 de 2020, estabelecendo a estratégia para o combate ao coronavírus. Em sequência, foi promulgado o Decreto 10.828 e 10.288, ambos de 2020, estabelecendo quais seriam as atividades consideradas essenciais, em atenção ao artigo 3º, parágrafo 9º da Lei 13.979. Ato sequencial, o Decreto Legislativo número 6 de 2020, aprovado pelo Congresso Nacional, declara o estado de calamidade pública, e isso impacta diretamente na forma como o Estado vai lidar com seu orçamento e a liberação de medidas de combate à pandemia. E, por fim, é editada a Portaria 454 do Ministério da Saúde, o qual estabelece como estratégia não farmacológica de combate o isolamento domiciliar, envolvendo aí tanto pessoas sintomáticas quanto assintomáticas. E também a medida que mais causou polêmica recentemente, uma série de estados e municípios começaram a decretar as suas medidas de quarentena, de isolamento, e isso leva a uma condição onde o Estado impede o exercício da atividade empresarial e, consequentemente, acaba ocorrendo impactos aí nas relações de trabalho, principalmente em relação aos trabalhadores autônomos e informais, que são os primeiros a serem dispensados numa situação como essa de calamidade, além das pessoas que já se encontravam ou desempregadas ou desalentadas, ou pior ainda, já vivendo em situação de rua. Com isso, a gente estabelece a premissa de que uma série de famílias terão a diminuição ou mesmo a perda total da sua renda, decorrente da falta de trabalho, seja ele formal ou informal, e também das dificuldades de empreender. Empreender no Brasil não é uma coisa fácil, então não adianta a gente achar que a saída pelo empreendedorismo será uma alternativa que vai atender principalmente essa população mais pobre. Por fim, a última premissa que eu gostaria de estabelecer aqui é o artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei 13.979 de 2020, que determina a observância da dignidade da pessoa humana e o respeito às liberdades fundamentais na aplicação das medidas restritivas pelo Estado. Seguindo esse preceito, então, a Seguridade Social se mostra integralmente articulada no combate ao coronavírus, como sendo uma das principais ferramentas para a proteção da sociedade, já que no campo da saúde todos os cuidados estão sendo adotados pelo Ministério da Saúde e pelo SUS, mediante articulação da União, Estados, Distrito Federal e Município. No âmbito da Previdência Social, o INSS continua atendendo os trabalhadores que contribuem, sejam eles formais ou informais, mas trabalhadores que contribuem para a Previdência Social, havendo a necessidade de garantia de renda, o INSS pode atuar nessa condição. E, por fim, a assistência social, que vai abranger os excluídos, ou seja, aquelas pessoas que não são protegidas pela Previdência Social, mas que estiverem em situação de necessidade, serão atendidos então pela assistência. Tentando proteger as relações trabalhistas, evitando que
o empresariado acabe por tomar medidas muito severas e isso gera impacto negativo na economia, o governo propôs 2 pacotes diferentes de auxílio, um voltado às empresas, que é esse que eu vou comentar bem brevemente agora, MP 927, já está em aplicação, a MP ela tem vigência imediata e deve ser convertida no prazo de 120 dias, contado da sua publicação. Então o Congresso Nacional vai trabalhar no debate aí sobre essa MP, sendo que ela estabeleceu uma série de simplificações vários procedimentos do contrato de trabalho, permitindo então a aplicação imediata desses institutos. A CLT ela trazia no seu bojo algumas formalidades que deveriam ser cumpridas. No caso do teletrabalho, deveria haver uma notificação e um ajuste prévio de 15 dias, tratando sobre as despesas, quem é que vai arcar com as despesas de internet, água, luz, os equipamentos e tudo mais. O trabalhador ele teria a possibilidade ou não de aceitar esse regime, agora torna-se tudo obrigatório, o empregador pode colocar o trabalhador num prazo de 48 horas já para fazer o home office, e com isso, num segundo momento, ficaria regulamentada a questão dos valores a serem pagos, né? Isso, por óbvio, vai levar a uma série de discussões, tem gente que trabalha bem, tem gente que não trabalha, enfim, mas é uma das principais medidas previstas. As outras 2 que eu vou comentar em conjunto, antecipação de férias individuais e a concessão de férias coletivas, a mesma coisa, havia uma necessidade de um período prévio de 30 dias, de se respeitar o período aquisitivo, então concessão de férias integrais, proporcionais. A MP simplifica todos esses procedimentos, permitindo inclusive a antecipação das férias e também a antecipação de feriados, já aproveitando aqui comentar o item 4, com isso, qual seria a expectativa? O empregador continuaria remunerando esse empregado vai estar em gozo de férias, e quando ele retornasse à produção, ele já teria gozado esse período de férias, não voltaria a gozar mais férias dentro daquele período aquisitivo. Caso essa solução de férias coletivas, férias individuais ou antecipação de feriados não seja adotada, outra hipótese também que pode ser trabalhada é o banco de horas. Esses trabalhadores que não estão trabalhando agora poderiam receber a remuneração, anotar essas horas num banco de horas, os trabalhadores ficariam devedores desse saldo de horas, podendo então esse período ser compensado dentro do prazo de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, que é um lapso de tempo já mais flexível do que estabelecido na CLT, uma vez que o acordo individual permite a compensação dentro de 6 meses e o acordo coletivo permite a compensação dentro de 1 ano. Aqui nós teríamos a possibilidade de um banco de horas firmado por acordo, seja ele individual, seja ele por coletivo, mas com a compensação em 18 meses. No item 6, a suspensão de exigências administrativas em saúde e segurança do trabalho. Essa medida traz grande impacto para a atividade fiscalizatória, já que ficam suspensas as obrigatoriedades de realização de exame admissional e exames periódicos, bem como outras ações relativas ao SESMIT e à CIPA. O médico do trabalho é quem vai definir quais ações seriam necessárias ou não durante esse período para a adoção obrigatória ou não. E também, com relação à atuação dos auditores fiscais do trabalho, o artigo 31 vai estabelecer lá que durante o prazo de 180 dias, os auditores devem atuar de maneira orientadora. Então, conversar, explicar, orientar, ressalvados casos de falta de registro de empregado, situação grave e de iminente risco relacionada à Covid-19, a ocorrência de acidente de trabalho fatal e as condições de trabalho análoga a de escravo ou a de trabalho infantil. Nessas situações, então, o auditor do trabalho estaria autorizado a lavrar o auto de infração e imposição de multa, mas fora dessas 4 hipóteses, ele não poderia atuar. Continuando, o inciso 7º foi revogado, eu já vou tratar dele daqui a pouquinho, e o inciso 8º prevê o diferimento do recolhimento
do FGTS. Nessa medida de diferimento do recolhimento do FGTS, o empregador poderia não recolher as competências de março, abril e maio, deixando o seu recolhimento para depois de julho e ainda assim parcelando esses valores em até 6 vezes, sem qualquer incidência de atualização monetária, multa ou de qualquer outro encargo previsto no artigo 22 da Lei 8.036 de 90, que é a lei que trata do FGTS. Assim, o governo traz, então, algumas medidas para atender o empresariado. A MP não trata de linhas de crédito especial, de fomentos às empresas, etc. Esse pacote econômico seria liberado via BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, mas ainda parece não haver um consenso dentro do governo de qual seria a melhor maneira de se fazer isso. Por isso, então, ainda está em discussão esse tema pela equipe do ministro Paulo Guedes. Outro ponto também que causou grande confusão foi essa disposição aqui do inciso 7º, e que depois vai ser tratada lá no artigo 18 da MP 927, e que já foi revogado pela MP 928. Então, no dia 23 publica-se a MP 927, e no dia 24 essa MP já é alterada para excluir o artigo 18. Esse artigo polêmico, ele previa a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses e a sua substituição por eventual treinamento. Então, basicamente, o que o governo propunha era trocar o salário dos trabalhadores por um curso que sabe-se lá qual era a carga horária e o que ele traria de impacto na vida daquele trabalhador. A medida foi completamente negativa, foi objeto de crítica por vários governadores, vários deputados, inclusive os presidentes das casas, Senado e Câmara dos Deputados, razão pela qual o governo acabou então abandonando essa ideia, mas esse abandono não foi total. Aqui os noticiários trazem a condição de que a equipe econômica do governo ainda estuda essa possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, porém o próprio governo arcaria com uma parte desses salários, Então, o trabalhador que tivesse a sua renda reduzida, dependendo do valor do seu salário, ele receberia o equivalente a 30%, 50% ou 70% do valor que ele teria direito ao seguro-desemprego caso fosse demitido. No que concerne às pessoas físicas, o Congresso já aprovou um projeto de lei, projeto 9236, e esse projeto aguarda a sanção presidencial. Talvez seja o projeto aí mais esperado pelas pessoas e mais cobrado pela mídia, já que é o projeto que vai tratar aí do auxílio aos trabalhadores de baixa renda, aos trabalhadores informais, enfim, toda aquela população que não está atendida pela Previdência Social e que não tem um contrato de trabalho formal, vai acabar entrando aqui nesse pacote. O que prevê o pacote? Ele terá o prazo de duração pelo mesmo período da epidemia. A previsão é de que sejam 3 meses, mas é possível uma reavaliação pelo governo. A renda vai variar entre R$ 600 e R$ 1.200. No caso de família monoparental feminina, que é a família de mãe solteira, haveria o pagamento de R$ 1.200, ou nos demais casos é possível pleitear o benefício até 2 pessoas por família, então a somatória dessas 2 pessoas também poderia chegar a R$ 1.200. Quais são os critérios para a concessão do benefício? Então, ser maior de 18 anos, não ter um emprego formal, não ter nenhum benefício previdenciário ou assistencial, exceto Bolsa Família. Então, Bolsa Família é o único benefício que pode ser cumulado com essa renda básica universal.
e na verdade a gente vai ver aqui que não vai haver propriamente uma acumulação, mas sim uma substituição pelo período de duração. Se a renda básica universal for maior do que o valor percebido pelo Bolsa Família, automaticamente o sistema vai migrar para esse valor e depois retorna para o valor do Bolsa Família original. A renda familiar mensal per capita tem que ser de até meio salário mínimo, então cada indivíduo que habita a residência deve ganhar no máximo R$ 522,52, ou a renda familiar mensal não ultrapassar 3 salários mínimos, R$ 3.135. Então a somatória dos valores recebidos por todas as pessoas da casa dentro de um mês não poderia ultrapassar 3.135, e a divisão desses valores pelo número de habitantes da casa não poderia ultrapassar R$ 522,50. Por fim, o último requisito obrigatório, não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70, que era o limite para a isenção do imposto de renda daquele ano. Além dos requisitos obrigatórios, é necessário que o beneficiário preencha também um desses requisitos adicionais. Quais são eles? Primeiro, exercer atividade na condição de MEI, microempreendedor individual. Então ele tem o cadastro, o CNPJ, não tem um contrato formal de trabalho, exerce a sua atividade de maneira autônoma, então poderia entrar aqui como MEI. Ou então, se não tiver cadastrado como MEI, que seja o autônomo cadastrado como contribuinte individual ou facultativo do regime geral, bastante raro de acontecer, até por conta disso, né, seja na condição de MEI, seja na condição de contribuinte individual, é raro esses trabalhadores informais estarem inscritos no programa de previdência. Então, por conta disso, o governo abre a hipótese também para essas duas outras situações, que é o trabalhador informal que está inscrito no CadÚnico. A gente já comentou o CadÚnico, aquele cadastro do governo federal que centraliza todas as ações de assistência social e é por onde se executa uma parte da vigilância socioassistencial. Ou então, o último caso aqui, se for um trabalhador informal que não participa nem do MEI, nem está inscrito como contribuinte individual facultativo no regime geral, nem está inscrito no CadÚnico. Então esse trabalhador aqui precisaria fazer uma inscrição. Esse sistema ainda não está disponível, o Ministério da Cidadania está trabalhando para disponibilizá-lo. E a previsão é que o pagamento comece a partir de 10 de abril, segundo a última entrevista dada pelo ministro Onyx Lorenzoni. Esses pontos aqui eu já tinha antecipado. Então, duas pessoas dentro da mesma família, até duas pessoas poderão pleitear essa renda básica universal, esse auxílio emergencial, sendo que o Bolsa Família não será um obstativo para a percepção desse benefício, né? O cálculo da renda per capita mensal levará em conta os rendimentos obtidos por todos os moradores da residência, menos os valores recebidos com o Bolsa Família. E, como eu disse também, né, a partir do dia 10 de abril, a tendência é que esse auxílio emergencial comece a ser pago, que será feito através dos bancos públicos federais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e o tipo de conta a ser utilizada é uma conta poupança social digital, que, no meu entendimento, vai demandar ainda uma regulamentação por parte do Banco Central e também por parte do Ministério da Cidadania para se evitar as fraudes. Saindo um pouco do contexto federal, passando para o contexto do Estado de São Paulo, e já concluindo aqui a nossa aula de hoje, essas premissas sociais no âmbito estadual se dão a partir da edição do Decreto 64.862, de 13 de março de 2020. Esse decreto suspendeu os eventos públicos com grandes aglomerações, suspendeu também as aulas da rede estadual e as férias dos servidores da área da saúde. 3 dias depois, o governo do estado de São Paulo adota medidas mais restritivas ainda, suspendendo por até 30 dias qualquer tipo de evento público e qualquer aglomeração de pessoas em
qualquer número. E por fim, no dia 23/3, recente agora, semana passada, o Estado de São Paulo entra em quarentena oficial, com a edição do decreto 64.881, e aí então ocorre a paralisação de uma série de atividades. Todos aqueles serviços que não fossem considerados essenciais deveriam ou alterar sua forma de atendimento, passando para home office, ou sistema de drive-thru, delivery, e aqueles que não fossem simplesmente possíveis de alteração deveriam simplesmente paralisar. Exatamente essa paralisação que causa receio para a população de São Paulo, já que as empresas não costumam ter fluxo de caixa para aguentar tanto tempo parado, sendo esse motivo de desaquecimento da economia e de desemprego, associado à defesa que o governador do estado de São Paulo tem feito do isolamento horizontal, foi gerado então esse plano de apoio às empresas. O governo vai liberar 500 milhões de reais para abastecer a economia durante esse período de enfrentamento. Haverá pacotes especiais para estímulo dos setores de turismo, viagens, economia criativa e comércio. Praticamente metade desse pacote vai para a Desenvolve SP, que é a agência de fomento do estado de São Paulo. O Banco do Empreendedor, também vinculado a essa agência de fomento Desenvolve SP, reduziu ainda mais as taxas de juros para linhas de crédito de capital de giro. Com isso, a expectativa é que as empresas tomem empréstimos por crédito barato, consigam financiar esse período de inatividade e depois retornem às suas atividades, refazendo o seu caixa e arcando com essas dívidas aqui assumidas. O Banco do Povo, que também é um banco de crédito do estado de São Paulo, promoverá uma linha de financiamento de 25 milhões para micro e pequenos empreendedores, com taxas de juros ainda menores do que aquelas praticadas pelo Desenvolve SP, e essas linhas não necessitarão de avalistas, que é um dos pontos de maior dificuldade para quem busca a tomada de crédito. Para quem já tem empréstimo com essas instituições financeiras estatais, haverá a prorrogação dos vencimentos das parcelas, desde que o cliente não esteja inadimplente e que os seus contratos estejam em dia. E a última medida de apoio às empresas, a suspensão de protestos de dívida pelo período de 90 dias. Muitas empresas vão acabar atrasando o pagamento de fornecedores, as duplicatas, notas fiscais podem ser enviadas a protesto, então os cartórios de protesto deverão aguardar aí esse período de 90 dias a partir de 1º de abril, para que então só se não efetuado o pagamento dentro desse período, seja levado a cabo esse protesto. Para as pessoas de São Paulo, há também medidas de apoio bastante importantes aqui trazidas pelo governo do estado. Eu vou só elencar e depois a gente pode debater aí na live que eu vou marcar com vocês esses pontos. Então, suspensão de cobrança de tarifa social de água, a Sabesp vai abrir mão de receber os valores das famílias carentes. Também suspensão de protestos pelo prazo de 90 dias, assim como aconteceu com as empresas. Muitas pessoas vão acabar atrasando pagamentos de água, luz, telefone, enfim, e essas dívidas poderiam ser protestadas. Fornecimento de caixa d'água para a população de Paraisópolis. A Sabesp vai distribuir essas caixas d'água para que a pessoa possa ter acesso à água potável, já que uma das medidas de combate é a higiene, principalmente das mãos. A merenda em casa, para os alunos que vivem em situação de extrema pobreza, eles vão receber uma bolsa de R$ 55,00 para compra de alimentos, e a medida vai funcionar enquanto as escolas estiverem fechadas. O governo conseguiu fechar também um acordo com a Comgás, principalmente para garantir
o fornecimento de gás para consumidores residenciais e pequenos comércios e também garantir fornecimento para os hospitais e unidades de saúde. Doações da iniciativa privada. O governo conseguiu arrecadar 96 milhões de reais em dinheiro, que vai ser utilizado para a compra de materiais e equipamentos no combate ao coronavírus. Então, boa parte desses recursos vão direto para o Sistema Estadual de Saúde. Isenção da conta de luz para a população de baixa renda durante o período da pandemia. E, por fim, o acordo com a Gás Brasiliano, que é responsável pelo fornecimento de gás para o Noroeste Paulista, uma região bastante importante, tem grandes consumidores, mais de 30 mil consumidores, incluindo 240 hospitais. Com esse pacote, então, o governo tem a expectativa de combater de maneira mais eficiente, mais específica, as mazelas econômicas que serão trazidas pela pandemia, apostando, então, uma posterior retomada da economia quando passar o surto. Então, por conta disso, fique em casa, espera mais um pouquinho, logo menos a gente está de volta à nossa vida normal. Um grande abraço e até a próxima aula.